Mais uma vez a gente vai falar a respeito de constelação familiar aqui no programa. Você sabe o que significa? Mais um papo sobre constelação familiar aqui no Sinta-se Bem. Eu tive a honra de apresentar a Claudinha Fortuna, nossa querida consteladora, que veio falar sobre esse tema tão relevante com vocês. E se tu não viu ainda, conceito e 5 principais motivos que as pessoas devem constelar, cola lá no nosso canal do YouTube que tem a entrevista na íntegra para tu entender sobre esse papo, isso que é tão importante e tão relevante na vida das pessoas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Edilson, que é médico de família e constelador também. E a gente vai te dar com certeza mais motivos para tu compreender o porquê que é tão importante constelar. Edilson, obrigado pela tua presença, por aceitar conversar com a gente aqui no Sinta-se Bem. É uma honra e um privilégio. Obrigado. Muito obrigado. E hoje a gente vai falar o seguinte aqui. Claro, a gente já deu vários motivos para vocês, já conversou um pouco sobre constelação, mas às vezes assim, tô com dúvida, não sei muito bem, acho que eu não entendi muito bem, então a deixa é a seguinte. Tu acha que tem alguma coisa que não tá bem na tua vida? Tu tá se sentindo meio preso, achando que algo não vai bem e tu não consegue às vezes entender o que, onde, por que as coisas não vão bem? A constelação familiar nesse ponto pode te ajudar muito e hoje o Edilson vai me ajudar a explicar para vocês o porquê que a constelação pode ajudar nesse sentido. O tópico é emaranhamentos, essa palavra que lembra um novelo de linha, todo junto, mas é mais ou menos isso que às vezes a nossa vida pode se apresentar, né, Edilson? Dessa forma. Olha, tu explicou muito bem. Assim, na verdade, imagina que tu caminhar com os cadarços amarrados. É difícil realmente tu dar um primeiro passo. Isso que a Cláudia já citou em outros programas, do campo morfogenético, ele amarra às vezes a gente. Existe um campo, tem pessoas que dizem, fulano, parece que a vida dele não vai para frente, a coisa não flui, ele anda e não parece que não anda, não progride. Realmente é assim. Existe um campo morfogenético que nos conduz para as coisas. Existe um campo do sucesso, existe um campo daquele sujeito atrapalhado, que as coisas não fluem. E através da constelação nós conseguimos acessar essa informação e às vezes mudar quando existe interesse e é importante para a pessoa mudar. A constelação ela vem então auxiliar as pessoas a ter clareza do talvez o motivo, do porquê a pessoa não consegue progredir ou as coisas não vão bem? Por ser uma ação silenciosa, às vezes a pessoa não tem nem exata noção. Existem sintomas que são sistêmicos. Ele é igualzinho, o avô dele era igual. A gente não tinha essa informação antes de que era igual ao avô, exceto por algumas coisas ou doenças, às vezes, que eram ditas genéticas. Mas hoje, através da constelação, nós conseguimos identificar que aquele fator já existia antes. E através da aplicação da constelação, nós às vezes modificamos alguns pontos. Nesse sentido, a gente diz assim, ele tem tal defeito ou ele age de tal forma porque ele é igual ao avô, porque ele é igual ao pai, porque ele é igual à mãe, a gente tem como reverter essa situação para que ela não se torne nociva durante a vida da pessoa? Olha, é difícil responder essa pergunta assim de forma, porque na constelação 1 mais 1 não é igual a 2. Às vezes 1 mais 1 pode dar 5. Mas digamos assim, se nós tentarmos sairmos agora da sala, todos correndo, a gente vai ficar trancado, porque nós estamos desordenados e vamos de forma desordenada tentar sair. Agora se a gente combina, gente, nós vamos agora por ordem cronológica, quem chegou primeiro sai, ou quem é o mais velho sai. Nós vamos sair mais calmos e vamos ter sucesso na nossa saída. Essa harmonia, ela é feita através da constelação. A constelação coloca as coisas em ordem. Por exemplo, quem é o primeiro? Nós temos duas cadeiras e 3 pessoas. Se nós tentarmos sentar, vai gerar uma situação muito constrangedora para quem vai sentar primeiro. Mas se está estipulado, o mais velho senta, porque ele tem prioridade, ele tem precedência, ele chegou primeiro, isso naturalmente vai gerar um clima de muita tranquilidade. Porque o campo sabe que quem chegou primeiro tem precedência. Então, as pessoas ficam calmas e a ordem é estabelecida. A constelação coloca as coisas em ordem. Com o tempo, nós vimos que essas pessoas ditas emaranhadas tinham muitas coisas desordenadas, fora de ordem na família.
Então, quando se estabelece a ordem, tudo volta ao normal. Por isso eu digo que não é tão simples. Às vezes aquela pessoa que não dava certo no emprego, a gente olhava e via que na casa dela, a criança era tratada como adulto. E quando se estabelece a ordem, a criança é tratada como criança, o adulto como adulto, naquela casa começa a ter mais tranquilidade e as coisas começam a fluir. Então a constelação, ela auxilia a gente a entender o nosso papel dentro da nossa família, o papel das outras pessoas dentro da família. E esse entendimento dos papéis familiares, eles abrem os caminhos para que as coisas elas comecem a funcionar dentro desse campo que tu falou, existente. É exatamente isso. É essa a linha de pensamento. E a própria constelação, ela nos ajuda a compreender esses papéis e ver talvez o que esteja errado e também nos dá ferramentas, ações, caminhos para que a gente conserte isso? Sim, na verdade, existem algumas leis dentro da constelação e a compreensão dessas leis. Por exemplo, uma coisa comum, equilíbrio de troca. Se nós temos uma relação e nessa relação eu dou demais, eu desequilibro a troca, uma das pessoas tende a sair do sistema. Muitas pessoas se perguntam por que normalmente uma pessoa que recebe muito numa relação sai da relação, porque toda relação é baseada no equilíbrio de troca. Se nós vamos sair para jantar e das 2 vezes eu pago toda a janta, por menos que você, não, mas eu pago, eu vou pagar de novo, na terceira eu não gosto de sair com ele, porque ele paga tudo. Ele não deixa eu fazer nada. Esse desequilibra a troca. As coisas são baseadas também no equilíbrio de troca. Todos esses elementos são vistos durante uma constelação e são equilibradas. E isso gera naturalmente uma sensação de tranquilidade, bem-estar e o fluxo normal. Porque o normal é que as pessoas tenham sucesso e tenham um fluxo normal. E isso estabelece um fluxo normal de felicidade. Isso é visto durante a constelação. Então muitas vezes quando a gente se sente tem alguma coisa errada, às vezes a gente só não está enxergando com clareza o desequilíbrio que talvez a gente mesma possa estar causando dentro do nosso ambiente familiar. E a constelação nos ajuda a compreender esse desequilíbrio. Exatamente. E hoje, mais do que isso, se viu que essas ditas leis do campo morfogenético são aplicáveis para coisas e fatos. Tanto que nós fomos a Portugal também constelar em Portugal e na Alemanha, os bancos europeus e grandes empresas europeias já estão constelando seus bancos e pelo menos eu agora não me lembro exatamente qual eram os bancos, mas nós vimos várias empresas fazendo isso, porque existe um comportamento também das empresas que está suscetível a essas leis. Então eles fazem isso para ter mais sucesso. Isso já é uma coisa normal assim isso na Europa. No ambiente empresarial empresarial também. Sim. Então a gente não precisa só se ater no ambiente familiar. Qualquer ambiente que tu consiga ter esse estabelecimento dessas leis, a constelação pode ajudar e isso vem a viger. Ela é uma coisa silenciosa, talvez para dar um exemplo assim que as pessoas vão entender melhor. Onde senta, por exemplo, um bagunceiro numa sala de aula? Atrás. Como o tu último sabe? da fila. Como tu sabe? Porque eu era deles. Mas nós não combinamos. A gente pode perguntar para alguém que está em casa onde sentariam, eles vão saber que é atrás. Na verdade, a constelação fala de coisas que todos já sabem, só que ela sistematizou. E ele sabe, os bagunceiros estão lá atrás porque o campo morfogenético assim combinou. Existe uma coisa invisível que rege o movimento das pessoas. Esse movimento é que nós trabalhamos, é esse movimento. Deixa tudo muito claro. Compreender e colocar em ordem. Isso pode fazer com que todo o ambiente que a gente está inserido e a nossa própria vida seja mais feliz, é isso. E ande como ela tem que andar. Isso. Edilson, muito obrigado pela tua participação. Adorei tuas palavras, adorei tuas explicações. Tenho certeza que o pessoal de casa deve ter gostado muito e entendido bem mais sobre constelação familiar a partir de hoje. Fica com a gente aqui no Sinta-se Bem.